No outono de 2012, em um bairro tranquilo de Amman, Jordânia, uma família rica se tornou o centro de um escândalo que escalou para traição, assassinato e morte. Aisha, a respeitada primeira esposa de um empresário prominente, se viu consumida pelo ciúme depois que seu marido se casou com uma segunda esposa mais jovem. Seu ciúme a levou a seduzir o médico da família. Mas esse caso logo se transformou em uma cadeia de eventos sombrios e trágicos que abalou toda a comunidade. A vida de Aisha tinha sido de dignidade e respeito silenciosos. Por mais de 15 anos, ela tinha sido a esposa devotada de Khalid, um homem conhecido em toda Amman por sua perspicácia nos negócios e sucesso. Juntos, eles construíram uma vida de prestígio e status, uma vida que muitos invejavam. Aisha não era apenas a esposa de Khalid, ela era uma mulher de devoção religiosa e graça, admirada por aqueles que a conheciam. Seu comportamento calmo e forte fé a carregaram por anos de casamento, onde ela sempre assumiu seu lugar como confidente e parceira de Khalid. No entanto, a estabilidade que ela conhecia há tanto tempo começou a erodir, quando Khalid apresentou uma mulher mais jovem em suas vidas. Quando Khalid se casou com Zainab, tudo mudou. Aisha estava ciente da possibilidade de que um dia seu marido pudesse tomar outra esposa. Não era incomum em sua cultura. Mas ela não estava preparada para o impacto emocional. Zainab era linda, jovem e cheia de energia. E tornou-se evidente que os afetos de Khalid estavam mudando rapidamente para sua nova noiva. O equilíbrio em sua casa mudou. E não importa o quanto Khalid tentasse tranquilizar Aisha, a realidade era inegável. Zainab se tornou o centro de sua atenção. Aisha sentiu-se sendo empurrada para o lado. E quanto mais Khalid presenteava Zainab com presentes, atenção e afeto, mais isolada Aisha se tornava. Suas noites eram passadas sozinha em uma casa outrora acolhedora, que agora parecia fria e distante. Khalid não buscava mais seus conselhos, não compartilhava mais os detalhes de seus empreendimentos ou planos de negócios. Em vez disso, ele começou a levar Zainab para eventos, apresentando-a a seus colegas e amigos, exibindo-a como uma posse valiosa. Com cada evento que Aisha assistia de lado, a sensação de traição se aprofundou. Não era apenas ciúme que ela sentia. Era uma profunda sensação de abandono. Foi durante esse tempo que o Dr. Yusuf entrou em cena de uma forma que Aisha nunca imaginou. O Dr. Yusuf fazia parte da vida da família há anos. Ele era o médico da família. Alguém em quem Khalid confiava implicitamente, e Aisha sempre o respeitou por seu profissionalismo e gentileza. Mas à medida que sua solidão crescia, ela começou a notar a atenção que ele lhe dava. O Dr. Yusuf era charmoso, e nesses momentos em que ele vinha vê-la ou Zainab, Aisha encontrava conforto na maneira como ele olhava para ela. Era sutil no início. Seus olhos demorando um pouco demais. Seus elogios carregando um peso que ela não sentia há anos. O que começou como admiração inofensiva logo tomou um rumo mais sombrio. A necessidade de validação de Aisha, para que alguém a lembrasse de que ela ainda era desejável, começou a nublar seu julgamento. Ela ansiava pela atenção que Khalid já lhe dera. E quando o Dr. Yusuf começou a visitá-la com mais frequência sob o pretexto de exames de rotina, Aisha começou a acolher sua presença. Suas visitas se tornaram mais pessoais e, em pouco tempo, suas conversas se tornaram íntimas. Ele estava lá quando ela precisava desabafar suas frustrações, para falar sobre o crescente ressentimento que ela sentia por Zainab e o abandono de Khalid. Aisha não tinha a intenção de que as coisas aumentassem, mas nos momentos tranquilos que compartilhavam, sua vulnerabilidade a tornou suscetível aos avanços do Dr. Yusuf. Ele a fez-se sentir desejada novamente, um sentimento de que ela estava faminta há tanto tempo.
O que começou como olhares e toques secretos, logo se transformou em um caso completo. A paixão que ela havia enterrado sob anos de lealdade a Khalid foi reacendida da maneira mais perigosa. O caso deu a ela uma sensação de poder. Uma sensação de controle sobre sua vida, que estava escapando de seus dedos desde a chegada de Zainab. Mas à medida que o caso se aprofundava, o comportamento do Dr. Yusuf começou a mudar. O que antes era uma fuga apaixonada para Aisha, tornou-se algo muito mais controlador de sua parte. O Dr. Yusuf não se contentava em ser seu amante secreto. Ele queria mais. Ele queria Aisha para si, completamente. E quanto mais tempo eles passavam juntos, mais possessivo ele se tornava. Ele começou a sugerir que o caso deles não poderia durar para sempre, que eles precisavam de uma solução. Seus olhos, antes cheios de admiração, agora pareciam queimar de ciúme e ganância. Ele queria Khalid fora de cena. A princípio, Aisha ficou horrorizada com a ideia. O Dr. Yusuf mencionou isso casualmente durante uma de suas reuniões secretas, quase como se ele estivesse testando sua reação. Aisha descartou isso como absurdo, algo que ela nunca poderia considerar. Afinal, Khalid era o pai de seus filhos, o homem com quem ela construiu uma vida por mais de uma década. Mas a semente havia sido plantada. À medida que seus sentimentos de negligência e ressentimento em relação a Khalid cresciam, e seu ciúme de Zainab se intensificava, Aisha se viu retornando à sugestão do Dr. Yusuf repetidamente. Ao longo das semanas que se seguiram, a pressão do Dr. Yusuf aumentou. Ele pintou um quadro de uma nova vida para eles. Uma em que Khalid não estava mais no caminho. Onde eles poderiam ficar juntos abertamente, sem medo ou segredo. Ele se aproveitou de sua turbulência emocional, lembrando-a de como Khalid a havia deixado de lado por uma mulher mais jovem, como ele a humilhou na frente de sua família exibindo Zainab por aí. Lentamente, a determinação de Aisha começou a enfraquecer. O ponto de virada aconteceu em uma noite no início da primavera, quando Aisha observou Khalid e Zainab retornando de um evento familiar. Zainab estava vestida com um vestido que Khalid havia-lhe dado. Joias brilhantes adornando seu pescoço e pulsos, enquanto Khalid sorria orgulhosamente ao lado dela. Eles pareciam um casal perfeito. E a visão deles juntos fez Aisha mergulhar em uma fúria profunda e escura. Naquele momento, ela percebeu que seu lugar na vida de Khalid havia sido reduzido a nada mais do que uma sombra. Sua raiva, misturada com os sentimentos de abandono e traição, nublou seu julgamento. O Dr. Yusuf aproveitou esta oportunidade. Ele continuou a pressioná-la, prometendo a ela que eles poderiam ter tudo o que queriam se Khalid não estivesse mais lá. Ele garantiu a ela que isso poderia ser feito em silêncio, discretamente, sem suspeitas. Tudo o que Aisha tinha que fazer era concordar. O peso de suas emoções, o ciúme, a amargura, a sensação de ser deixada de lado, tudo desabou sobre ela. E em um momento de fraqueza, Aisha concordou. A decisão foi tomada e o caminho a seguir foi traçado. Aisha e o Dr. Yusuf começaram a planejar. Seu caso não era mais apenas um romance secreto, mas uma aliança perigosa. A esposa outrora devotada, respeitada por seus pares por sua graça e piedade, estava agora enredada em uma teia de engano e assassinato. O que começou como uma tentativa desesperada de recuperar o controle sobre sua vida, havia se transformado em algo muito mais perigoso. Algo que mudaria o curso de sua vida para sempre. À medida que o dia da emergência médica de Khalid se aproximava, a tensão na casa era palpável. Aisha, que antes se carregava com graça e equilíbrio, agora caminhava com uma pesada tristeza, que parecia pesar em cada passo seu. Seu coração era uma tempestade de emoções conflitantes. Raiva, ciúme, culpa e medo se misturavam, deixando-a se sentindo presa em uma situação da qual parecia impossível escapar.
O plano havia sido elaborado cuidadosamente pelo Dr. Yusuf, que lhe garantiu que tudo correria bem. Que a morte de Khalid pareceria uma tragédia natural. E que em breve eles estariam livres. Mas a simplicidade do plano escondia o caos que estava prestes a se desenrolar. O Dr. Yusuf havia providenciado um check-up de rotina com Khalid, sob o pretexto de garantir sua saúde contínua. Ele havia se tornado uma figura confiável na casa, sempre atendendo às suas necessidades médicas com profissionalismo. Ninguém, nem mesmo Khalid, suspeitava que seu médico de confiança abrigava intenções mortais. O plano era que o Dr. Yusuf administrasse uma dose fatal de veneno. Algo que imitaria um ataque cardíaco ou derrame. Aisha lamentaria publicamente, como qualquer esposa devotada faria, enquanto secretamente sabia que estava livre do casamento que havia se tornado sua prisão. Mas enquanto Aisha e o Dr. Yusuf se preparavam para o ato, Zainab havia ficado cada vez mais desconfiada. Embora fosse mais jovem e menos experiente nos caminhos do casamento, ela tinha uma intuição aguçada. Ela havia notado as mudanças sutis no comportamento de Aisha. A maneira como ela evitava contato visual com Khalid, a frieza que havia substituído o relacionamento outrora caloroso entre eles. Mais do que isso, Zainab tinha visto a maneira como Aisha e o Dr. Yusuf trocavam olhares durante suas visitas. Eram momentos breves e fugazes, mas suficientes para soar o alarme de Zainab. Ela temia que o ciúme de Aisha por seu relacionamento com Khalid havia se transformado em algo mais sombrio, algo perigoso. Nos dias que antecederam o plano de check-up, Zainab começou a observar Aisha de perto. Ela não era mais a noiva jovem e despreocupada, que se alegrava com o afeto de Khalid. Em vez disso, ela se tornou mais vigilante, mais cautelosa. Zainab guardou seus pensamentos para si mesma, não ousando levantar suas preocupações com Khalid, que estava felizmente alheio à tensão crescente em sua casa. Mas ela temia que algo estivesse errado. Algo muito pior do que o simples ciúme entre co-esposas. E assim, na manhã do compromisso de Khalid com o Dr. Yusuf, Zainab tomou uma decisão. Ela os seguiria, mantendo-se escondida nas sombras para ver se suas suspeitas se justificavam. Quando o Dr. Yusuf chegou à casa naquela manhã, os nervos de Aisha estavam à flor da pele. Ela vinha se preparando para este momento há semanas. Mas agora que estava sobre ela, o peso do que ela estava prestes a fazer pressionava seu peito. Ela disse a si mesma que era necessário. Que Khalid a havia abandonado, humilhado. E a deixado com nada além de amargura. Mas mesmo enquanto ela repetia esses pensamentos em sua mente, eles pouco fizeram para reprimir a profunda inquietação que a corroía. O Dr. Yusuf, no entanto, estava calmo, metódico. Seus olhos estavam frios, suas ações deliberadas. Para ele, isso não era apenas um ato de paixão. Era o cumprimento de um plano que ele havia imaginado há muito tempo. Um que garantiria a devoção de Aisha a ele. E eliminaria os obstáculos em seu caminho. Zainab seguiu de perto enquanto o Dr. Yusuf e Aisha se moviam em direção aos aposentos privativos de Khalid. Ela permaneceu escondida no corredor, seu coração disparado enquanto se esforçava para ouvir a conversa deles. O que ela ouviu confirmou seus piores medos. Ela os ouviu falar do veneno. De como a morte de Khalid pareceria um acidente trágico. As palavras eram afiadas, cortando o peito de Zainab como uma faca. Ela percebeu que seu lugar na casa, seu relacionamento com Khalid, havia sido a causa desta trama. O ciúme de Aisha a levou ao impensável. E a possessividade do Dr. Yusuf apenas alimentou as chamas. Em um momento de desespero, Zainab decidiu agir. Ela não podia deixá-los seguir com o plano. Não podia deixar Khalid morrer nas mãos de sua própria esposa e médico de confiança. Ela os confrontou, sua voz tremendo de medo e raiva. Mas Zainab não havia antecipado a reação do Dr. Yusuf.
Ele não esperava ser descoberto, e em seu pânico, a fachada calma e calculada, que ele usava há tanto tempo se estilhaçou. O que aconteceu a seguir foi um borrão de caos e violência. O Dr. Yusuf, temendo ser exposto, investiu contra Zainab. Determinado a silenciá-la antes que ela pudesse alertar Khalid ou qualquer outra pessoa. Uma luta se seguiu e, no calor do momento, Zainab foi dominada. O som de seu corpo batendo no chão ecoou pela sala. E em um instante, sua vida se foi. Aisha ficou paralisada, sua mente lutando, para compreender o que acabara de acontecer. Isso não fazia parte do plano. Ela nunca quis que Zainab morresse. Seu ódio pela jovem noiva havia sido intenso. Mas assassinato nunca foi sua intenção. Mas agora era tarde demais. Zainab jazia imóvel, seu corpo mole no chão. E não havia como voltar atrás. O mundo de Aisha, já em espiral fora de controle, agora havia mergulhado na escuridão. Dr. Yusuf, com as mãos ainda tremendo pelo ato, imediatamente começou a assumir o controle da situação. Ele convenceu Aisha de que eles não tinham escolha a não ser encobrir a morte de Zainab. Continuar com seu plano original de matar Khalid. As apostas foram aumentadas, e não havia espaço para hesitação. Se eles falhassem, ambos seriam pegos, e o assassinato de Zainab seria sua ruína. Aisha, entorpecida pelo choque e horror, se deixou ser conduzida pelo Dr. Yusuf. Sua mente era uma tempestade de emoções conflitantes, culpa, medo. E uma profunda e avassaladora sensação de arrependimento. Ela nunca quis isso. Mas agora ela estava presa em uma teia de mentiras e enganos sem saída. Khalid, ainda inconsciente do perigo à espreita em sua própria casa, estava agora mais vulnerável do que nunca. Mas com a morte de Zainab, tudo mudou. O que antes era um plano calculado para libertar Aisha de seu casamento sem amor, agora se tornou uma luta desesperada para esconder a verdade. As autoridades logo se envolveriam. E o crime perfeito que eles haviam imaginado estava se desfazendo peça por peça. A casa, antes um lugar de status e respeito, agora era uma casa de segredos. E para Aisha, o caminho que ela havia escolhido a levou mais fundo para uma escuridão da qual ela nunca poderia retornar. Quando Khalid descobriu o corpo sem vida de Zainab, naquele dia fatídico, todo o seu mundo desmoronou em um instante. A visão dela, imóvel, sem nenhum sinal de vida em seu rosto jovem, destruiu tudo o que ele acreditava ter construído. Zainab, sua segunda esposa, deveria ser o símbolo de um novo capítulo em sua vida. Um capítulo cheio de juventude, beleza e companheirismo. Mas agora essa esperança havia sido roubada dele da maneira mais violenta. Khalid, um homem conhecido por sua força nos negócios e na família, foi repentinamente reduzido a uma casca de seu antigo eu. A tristeza o dominou. E com ela veio um desespero avassalador do qual ele não podia escapar. Nos dias seguintes à morte de Zainab, Khalid se retirou do mundo. Sua presença outrora imponente desapareceu, quando ele se retirou para os limites de sua casa. A energia e a vida que antes o definiam haviam sido drenadas, deixando-o perdido e quebrado. Seu relacionamento com Aisha, já tenso por anos de negligência e divisão, agora parecia vazio. Khalid não conseguia entender como a tragédia havia atingido sua família tão brutalmente. E ele foi incapaz de reconciliar a alegria que ele já havia sentido com a profunda tristeza que agora o consumia. A casa, antes cheia dos sons da vida e do riso, tornou-se silenciosa, seus corredores assombrados pelo peso da dor. Na escuridão de seu desespero, Khalid não via caminho a seguir. Ele se culpou pela morte de Zainab, pensando em todas as coisas que ele poderia ter feito de forma diferente para protegê-la. A culpa se tornou insuportável e, em seu estado de quebrantamento, Khalid tomou a decisão trágica de acabar com a própria vida. Ele não podia viver com a dor de perder Zainab.
E ele não podia suportar o vazio que havia tomado conta de sua alma. Sua morte, embora devastadora, parecia para ele a única fuga do sofrimento que havia envolvido sua existência. A notícia da morte de Khalid enviou ondas de choque pela comunidade. Um homem de sua estatura e influência. Um pilar da sociedade de Amman. Havia tirado a própria vida, deixando para trás uma família em ruínas. A casa que antes era um símbolo de sucesso e respeito, agora era um símbolo de perda e devastação. Aisha, agora viúva de um homem que ela já amou, mas que no final traiu, se viu desempenhando o papel de esposa de luto. Ela chorou abertamente por Khalid, lamentando a perda do homem que havia sido seu protetor e, no final, sua vítima. Mas por baixo da superfície, Aisha era consumida pelo peso de suas ações. Ela nunca havia antecipado a cadeia de eventos que se seguiriam à sua decisão de conspirar com o Dr. Yusuf. A morte de Zainab foi um acidente, uma tragédia que ela nunca quis. Mas isso levou à morte de Khalid também. Agora, Aisha estava presa em uma teia de mentiras e enganos. Seu status outrora respeitado na comunidade, destruído pela culpa e pelo medo que a corroíam a cada momento de vigília. À medida que os dias passavam, as autoridades começaram a dar uma olhada mais de perto nos eventos em torno das mortes de Zainab e Khalid. No início, parecia que a morte de Zainab foi resultado de um acidente e a de Khalid, um suicídio trágico. Mas rumores começaram a se espalhar, rumores sobre Aisha e o Dr. Yusuf. Sobre o caso que eles mantiveram em segredo por tanto tempo. Sussurros de ciúme, traição e assassinato encheram as ruas de Amman, e não demorou muito para que as autoridades começassem a juntar uma história muito mais sombria. Em 6 de março de 2013, os investigadores descobriram vestígios de veneno no sistema de Khalid. O veneno havia sido cuidadosamente administrado, disfarçado como parte de seu tratamento médico de rotina, mas foi o suficiente para levantar suspeitas. A polícia começou a investigar mais a fundo a história da família. Investigando os relacionamentos entre Khalid, Aisha e o Dr. Yusuf. Ficou claro que a morte de Zainab não foi um acidente. E que o suicídio de Khalid foi desencadeado por mais do que apenas tristeza. Até 20 de março de 2013. As autoridades haviam reunido provas suficientes para prender Aisha e o Dr. Yusuf. As provas eram esmagadoras. E-mails e mensagens de texto entre os dois amantes. Transações financeiras ligando o Dr. Yusuf a compras suspeitas de veneno. E depoimentos de vizinhos e amigos que haviam notado a tensão crescente dentro da casa. A teia de mentiras que Aisha e o Dr. Yusuf haviam tecido estava se desfazendo. E não havia como escapar das consequências. O julgamento estava marcado para acontecer em Amman, sob o escrutínio rigoroso do Tribunal da Sharia, na Jordânia, onde a lei islâmica orientava o sistema de justiça. A gravidade dos crimes de Aisha e do Dr. Yusuf foi recebida com julgamento severo. O tribunal, repleto de espectadores, era um local de tensão e mal-estar à medida que os detalhes do caso e do plano de assassinato eram revelados. Aisha, antes uma mulher respeitada de alto status, agora era acusada de trair o marido, conspirar para cometer assassinato e desempenhar um papel na morte de Zainab. Ao longo do julgamento, os promotores pintaram um quadro sombrio e distorcido de Aisha e do relacionamento do Dr. Yusuf. Tornou-se claro que o caso deles, antes impulsionado pela paixão e vingança, havia se transformado em algo muito mais perigoso. A possessividade do Dr. Yusuf e o ciúme de Aisha os levaram por um caminho de destruição, que acabou terminando na morte de duas pessoas inocentes. O tribunal ficou em silêncio quando os detalhes da conspiração vieram à tona.
Os check-ups envenenados, as reuniões secretas e o cálculo frio. Que os levou a cometer atos tão hediondos. Em 30 de abril de 2013, o tribunal chegou ao seu veredicto. Aisha e o Dr. Yusuf foram considerados culpados de conspiração para cometer assassinato e do homicídio ilegal de Zainab e Khalid. O Tribunal da Sharia, conhecido por sua estrita adesão à justiça, condenou ambos à morte. Foi uma punição que refletiu a gravidade de seus crimes. E para a comunidade de Amman, foi o capítulo final de uma tragédia que havia consumido suas vidas por meses. A queda de Aisha e do Dr. Yusuf foi um lembrete preocupante de como o ciúme e a vingança podem consumir até mesmo os indivíduos aparentemente mais piedosos. A outrora forte reputação de Aisha, sua graça e devoção, havia sido manchada por seu caso e sua disposição de deixar suas emoções levá-la ao assassinato. Dr. Yusuf, um homem que antes era confiável pela família, havia se tornado o catalisador de sua destruição. A história de sua traição e as mortes trágicas de Zainab e Khalid deixou uma cicatriz duradoura na comunidade. Uma família que antes era muito estimada havia sido destruída. E o tecido de suas vidas se desfez da maneira mais irreversível. Os eventos em Amman se tornaram uma história de advertência, sussurrado nas ruas, um exemplo arrepiante de como desejos obscuros e emoções desenfreadas podem levar às consequências mais devastadoras. Para Aisha e o Dr. Yusuf, o custo de suas ações foram suas próprias vidas. Um preço que eles pagaram pela destruição que causaram. Este caso é muito semelhante ao outro que você só encontra em nosso canal. O caso em que o caso secreto de uma esposa muçulmana com o sogro termina de forma mortal. Não se esqueça de curtir e se inscrever para não perder nossas atualizações diárias.